Leonardo está lançando este livro aqui. Olha, a República, tenho aqui, Gabi, a República e o Intérprete, tá aqui, deixe-me ver, a editora é a Processo, este livro, eu já folheei, ele já me antecipou muita coisa do livro, porque quando ele estava escrevendo, a gente conversava, eu tive o prazer de conversar com o autor durante o processo de, digamos, de confecção desse livro. Leonardo, é obra fundamental para esse país, eu já me antecipo nos elogios, eu sei o que eu vou encontrar aqui, porque eu já sei de nossas conversas anteriores e a sua visão. Você tem uma frase, você lembra sempre essa frase, que a Constituição é justamente a lei que rege os que nos governam, é isso? A Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. Aqueles que nos governam, exatamente. E se aqueles que nos governam podem mudar o significado das palavras que lá estão, não tem nada governando eles. Quando o Leonardo faz menção a mudar o significado das palavras que lá estão, ou seja, no texto constitucional, na lei, ele está se referindo a uma, vou usar uma expressão grave e dura aqui, uma desgraça chamada neoconstitucionalismo. Ou seja, em que uma lei constitucional passa a ser interpretada. E não se faz interpretação do que é básico. Por exemplo, no Brasil, a Constituição é clara em dizer que há separação dos poderes, em dizer que há 3 poderes, em dizer que eles têm que conviver independentes. E sim, com harmonia, mas primeiramente de forma independente. É tudo que a gente não está vendo agora, Nara. Esse é o drama. É esse nível de interpretação em que, no caso Supremo, se acha quase dono dos demais poderes e esses outros poderes, de alguma forma, por interesse ou por medo, por seja lá qual razão, se prostra, aí a gente perde a referência básica de uma democracia, que é o seu conjunto de leis maior, nós que chamamos de Constituição. Nós estamos nesse ponto e chegamos por quê a esse ponto? Eu acho, eu até falei isso uma outra vez aqui com você, eu acho que o grande problema são nós, juristas. Né? Na verdade, a gente é especialista em interpretar texto. É isso que a gente deveria ser. Só que, de um tempo para cá, eu acho que, basicamente, no Brasil especificamente, para mim, desde 2005, 2004, começa um movimento jurídico enorme em que o intérprete ganha mais poder. E o que eu estou defendendo no livro, que é uma coisa que é o óbvio, mas falar o óbvio agora é uma grande novidade, né? O óbvio precisa ser dito com frequência enorme. Exato. Nelson Rodrigues falava isso, né? Só o profeta enxerga o óbvio, então ele tem que ser dito. A questão é, temos que interpretar por um texto, a gente precisa do texto. O texto é o limite para o intérprete. Né? O livro é a República e o Intérprete, porque eu acho que a democracia sozinha, ela basicamente é que a maioria tem o direito de governar e tem um método para a maioria governar. Ok, isso faz sentido e é a lógica democrática. Criar uma maioria e governar para essa maioria. Mas você precisa de algo para conter, inclusive, essa maioria. O James Madison falava no Federalista 10 sobre o risco da maioria. Então, como que a gente controla isso? Pela República. A República é o momento de você segurar, inclusive, as tendências da maioria contra os direitos individuais. Os direitos são nossos anteriores ao Estado, os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, esses direitos são antecedentes ao Estado. Quando a gente começa a ler o preâmbulo da Constituição, ela fala para assegurar direitos. Você não assegura direitos que estão sendo criados, você assegura direitos que já existem. Então esses direitos são nossos e esses direitos são inegociáveis. Esses direitos são que dão legitimidade para todo o sistema jurídico. Sem esses direitos, sem o respeito a esses direitos, nada funciona. E dentro dessa lógica, se nós estamos falando em uma democracia republicana, nós precisamos ter uma presunção de liberdade. O indivíduo pode agir e fazer o que ele bem quer, a não ser que haja uma restrição a ele, mas uma restrição racional ou uma restrição que foi democraticamente escolhida e que não viola os nossos direitos naturais. Tem que ter um racional por trás disso e a gente precisa ter uma presunção de liberdade. Sem uma presunção de liberdade, como falar em democracia?